Boa noite, minha gente linda. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, em nossos lares, junto aos nossos familiares. É o que eu desejo do fundo do meu coração para você nessa jornada terrena. Hoje nós vamos comentar um versículo, um só, é rapidinho. Está contido no livro do Apocalipse. E é um versículo muito pouco estudado e eu não vejo comentários nessas igrejas por aí, nas palestras, os púlpitos, né? Os entendidos de Bíblia, a gente não vê comentários sobre ele, talvez por falta de entendimento. Então eu fui estudar o que esse versículo quer dizer. Mas antes de entrar no versículo propriamente dito, a gente tem que comentar um pouquinho sobre o Apocalipse, né, gente? Apocalipse quer dizer revelação. Então, é o livro das revelações, dado a João, um grande médium, foi apóstolo de Jesus, e Jesus toda vez que ia fazer um prodígio, uma cura, pregar, todo o acontecimento, ele sempre incluía João nas suas empreitadas. Era João, Tiago e Pedro, os três médiuns que acompanhavam Jesus. Sensitivos, né? Doadores de ectoplasma e que sempre ajudaram muito de perto Jesus. E João viu todos os apóstolos morrerem e ele exilado na ilha de Patmos, porque o governo romano queria exterminar, acabar com os cristãos, acabou atingindo todos os apóstolos e provocando aqueles horrores de perseguição aos cristãos. João, então, já tinha sido ameaçado pelo governo romano de matá-lo, mas não conseguiam. João sempre escapava das ciladas. Então, já que não dava para aniquilá-lo, vamos então aprisioná-lo, apartá-lo, tirá-lo do meio do povo para ele não ficar com essas ideias cristãs. Ele então é exilado numa ilha chamada Patmos. E essa ilha era muito deserta, rochosa, fazia aquelas bacias de água que vinha do mar, do rio, e enchia aquilo ali e era muito difícil de caminhar. E nessas alturas, João já estava com mais de 100 anos, muito velhinho, o único dos apóstolos que sobrou. Viu todos partirem e se sentia muito isolado, né? Não tinha com quem conversar nessa ilha. Tem até um belíssimo livro que eu já indiquei aqui, o livro se chama Francisco de Assis. O que isso tem a ver com João? É que Francisco de Assis, como diz Miramês, através de Hercílio Maes, ele diz que João depois reencarna como Francisco de Assis. E nós sabemos que nos dias atuais ele foi Chico Xavier. Esse livro é belíssimo, gente, é uma poesia, vale a pena ler. O magnetismo, a energia de João. Ele pregava os ensinamentos de Jesus para os peixinhos, fazia aquelas bacias, né, de água, quando a onda traz a água e fica ali parada, e vinha nessas ondas alguns peixinhos, e ele pregava. Conta no livro que os peixinhos chegavam todos à tona da água, e as pessoas perguntam, mas os peixes ouviam João? Claro que não, né? A energia, o magnetismo dele, o grande amor dele, que citava só uma frase, chamava todos de filhinhos. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele falava isso para todo mundo. Já era chavão. João, então, exilado nessa ilha, talvez até
tenha sido de propósito, porque ele ia ter dias bem difíceis com as visões que ele teve, não é brincadeira. Você viver num tempo e ver 2000 anos depois, foi o que João viu. Imagina você vivendo agora, ver o planeta daqui a 2000 anos. É uma coisa assim surreal, difícil de descrever, porque as coisas já não são da sua época mais. Foi o que aconteceu com João. Imagina João vendo a tecnologia, o avanço da ciência. Imagina João vendo os veículos. Imagina João vendo os prédios. Imagina João vendo todo um modernismo, né? O vestuário, até mesmo corte de cabelo, televisão, por aí afora, né? Celular, nem pensar, né? João não conhecia nenhuma bicicleta. Como é que ele ia descrever avião? Avião. Até hoje eu não entendo como é que aquele trem enorme e pesado fica no ar. Até hoje eu na minha ignorância, não entendo não. Você imagina João há 2000 anos atrás. E João, gente, ele foi fantástico. Como que ele ia descrever aquilo que ele estava vendo? Porque no livro do Apocalipse diz que um anjo do Senhor, não foi Jesus diretamente, um anjo enviado por Jesus é que dita os acontecimentos de 2000 anos para frente da sua época. E esse anjo então diz para ele: escreve, João, escreve. Tudo que você está vendo, olha que tadinho, que maldade. Tudo que você está vendo, você descreve. Gente, João foi fantástico. Passar para o papel uma coisa que você está vendo agora, do seu momento, da sua vida, é uma coisa. Eu, por exemplo, eu estou sentada aqui, eu estou vendo ali 2 jarrinhas com flores laranja, elas são de plástico, né? Elas são artificiais. Logo ali atrás tem uma chaise, um sofá gostoso de deitar, as janelas são de vidro. É fácil você descrever o hoje. Você imagina, você escrever no papel a visão da guerra, a visão da queda das 2 torres gêmeas. Imagina descrever um avião de guerra. Imagina o que é uma tropa de soldados. Imagina, coitado, ele descrever situações que aconteceriam muito, muito, muito na frente. Deve ter sido muito difícil para ele. Então, o Apocalipse é um livro das revelações. Ele recebe uma revelação do anjo do Senhor. Gente, como eu digo, Jesus foi fantástico, foi mesmo, porque ele conseguiu uma forma de apresentar o livro do Apocalipse bem simples. Como tudo é descrito, 7 selos, 7 trombetas, 7 isso, 7 aquilo, o que ele fez? Ele dividiu por item. Quando tocar a primeira trombeta vai acontecer isso, 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 isso. Então ele foi descrevendo como se fossem capítulos. Entendeu? Não são capítulos, mas ele foi escrevendo esses itens para ir nos informando uma sequência. O livro do Apocalipse é fácil? Não. É difícil, é complicado. A gente nem vê propaganda desse livro. A gente não vê. A gente não vê comentários sobre esse livro. Ele vem descrever que esses 7 selos, e que depois de aberto o último selo, que é o 7º, iria tocar as 7 trombetas. E quando chegasse
na penúltima, que é a sexta trombeta, nós veremos as hecatombes, né? Aqui eu não consigo entender muito o que é estrela cair do céu, porque a gente sabe que a estrela é imensa, tem estrela muito maior do que a Terra. Como que vai cair várias estrelas aqui, né? Então, eu tenho comigo que João viu, foi naves circulando, porque nos dias de hoje tem muita nave circulando por aí, né? Que é chamada de OVNI, né? Objeto voador não identificado. Eu acredito que ele viu esses OVNIs passando pelo céu, descendo aqui na Terra, não sei, essa é minha opinião, tá, gente? Tem nada disso aqui no livro, não, é a minha opinião. E ele descreve terremotos, maremotos, e haver tantas mortes que os corpos ficariam deitados em praça pública por não ter tempo de sepultar. A gente está vendo isso, né? Na pandemia, por exemplo, lembra daqueles corpos que ficava aquele trator cavando aquelas valas, enterrando tudo junto, aqueles corpos expostos. Há poucos dias agora teve aquela chacina na favela do Rio, no Rio de Janeiro, e ficou aqueles corpos, aquelas mães ali chorando, né? Quanto desespero. João descreve isso assim com muita clareza. A gente tem que ir a fundo, estudar mesmo, nem é versículo por versículo, não, palavra por palavra. Fecha o livro e raciocina. Não acredita em A, B, C, nem em mim. Não acredita, não. Pega o seu Novo Testamento, é o último livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é contido, né, de Mateus ao Apocalipse. O último livro, então, é esse aí, escrito por João Evangelista. Não vamos fazer confusão com João Batista, não. Então, João vai descrevendo o que acontece quando abre esses selos. O que é esse selo? Havia um livro, e esse livro, ele tinha que ser descortinado, ele tinha que ser, tinha que ter uma pessoa que entendesse desse livro. E esse livro era selado com 7 selos e só seria aberto pela pessoa indicada. E quando o anjo diz a João que era ele, esse anjo que iria tirar retirar esses 7 selos, João cai em choro, de joelhos no chão. Ele mesmo fala: eu não me sinto digno perante a grandeza dos anjos que estão, que ele foi arrebatado, ele foi levado perante vários anjos. E ele sabia que quem estava escrevendo o livro do Apocalipse era Jesus. E ele havia convivido ao lado de Jesus. Imagina a emoção desse homem, sabendo que ele estava agora escrevendo alguma coisa que Jesus estava enviando através desse anjo. Por que não diretamente Jesus? Porque Jesus, gente, ao partir para a pátria espiritual, ele foi para muito longe. Jesus não tem aquela condição de ficar vindo, descendo e subindo aqui a toda hora. Então Jesus instruiu o seu anjo e enviou João. Mas o ensinamento é de Jesus. São os canais de comunicação. Uma vez, onde eu trabalhava com a medicina espiritual, um espírito falou: Regina, é tudo feito em tipo camadas. Os espíritos muito evoluindo vão passando para aquele que está mais abaixo, que passa para o outro que está mais abaixo, é um correio sem voz pelo pensamento que vai transmitindo até chegar aqui na crosta terrestre. É uma comunicação que vem passando de mente em mente.
espíritos que estão no mesmo diapasão, né? Claro, até chegar aqui no nosso meio, através aí dos médios. A minha colinha ficou pelo chão aqui, ó. Mas eu não preciso dela não, porque é um versículo só. Então, depois que João começa maravilhosamente o livro do Apocalipse, com aquelas 7 cartas às 7 igrejas, ele começa descrevendo as mazelas do nosso planeta, as dores, o ranger de dente, o choro, todas essas maldades, os reis da terra, ele descreve com todas as palavras. Então, esses 6 selos eu nem vou comentar. Sabe por que eu não vou comentar? Porque os 6 selos já aconteceram, já, e a gente nem viu, e a gente não prestou atenção. Lua de sangue, terremoto, maremoto, vulcão, guerras fratricidas, nação contra nação. Isso sempre teve, né? E agora tem muita guerra por aí. Ele vem descrevendo a abertura desses selos. Quando ele chega no 7º selo, que é quando os 7 anjos vão tocar 7 trombetas. Por que tocar as trombetas? Porque toda vez que uma autoridade comparece numa cidade, num país, naquela época se tocavam as trombetas. Era muito interessante aquelas trombetas compridas, e geralmente são 7. Antes dele falar do 7º selo, ele vai explicar a questão das trombetas. Ele separa como se fossem capítulos, é muito interessante. E na abertura do 7º selo, o que foi que aconteceu? Essa é a frase que eu quero trazer hoje. Muito interessante, onde que aqui ele vai descrever as dores, o início das guerras, o início do final dos tempos. Não vamos confundir com o final do planeta, tá, gente? Isso não vai acontecer, não. Onde você viu um planeta lindo desse ser destruído por causa da maldade humana? É final de uma era, final de um ciclo que nós estamos passando agora. E ele descreve todos esses horrores, essas corrupções, essa ladroagem, toda essa maldade, toda essa judiação com os nossos pequeninos, esses absurdos que a gente vê acontecendo. E ele vem descrevendo, e aqui é onde nós queremos comentar. A abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras. É onde ele vai falar das 7 trombetas, o que elas estão anunciando. E havendo aberto o 7º selo, já abriu os 7 selos, tá, gente? Do tal livrinho que o anjo diz que só João poderia abrir. Não só João, mas através do Cordeiro. E o Cordeiro todo mundo sabe que é Jesus. E sabe o que diz aqui abertamente? Que nem Jeová ou Javé, chame do nome que quiser, sabia abrir esse livro. Não, só João, porque foi ele que recebeu, né? Então, Jesus contou tudo para ele, para que ele escrevesse esse livro. E esse livro, simbolicamente, ele é aconselhado por esse anjo a engolir esse livro.
Ninguém entende como que pode uma pessoa comer e engolir um livro. Diz ele que quando ele começa é doce, muito doce. São as cartas das igrejas. Lá no princípio do livro do Apocalipse é doce. Ele fala, mas quando chega na garganta, ele se torna amargo de engolir. Mas ele teve que engolir, porque não foi fácil para ele. Deve ter sido aterrorizante ver a queda das torres gêmeas, ver todo esse abuso, toda essa bandalheira que está nesse planeta, essa sensualidade, essa prostituição, essa pedofilia e por aí afora, né? Fome, miséria, sede, com tanto dinheiro, com tanta fartura. Eu vou até parar por aqui, senão eu vou entrar na questão que está falando essa semana aí, que virou notícia direto, né? Quanto dinheiro, meu Deus, e quanta fome no mundo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Onde eu quero chegar? Ninguém comenta esse versículo. É o silêncio que nós estamos vendo, tá diante do nosso nariz. E que às vezes as pessoas falam, meu Deus, como que a espiritualidade não faz nada? Como que os espíritos não ajudam nessa questão governamental? Como que os espíritos não ajudam a acabar com esses abusos infantis? Como que os espíritos não ajudam a acabar com essas guerras que não têm razão de ser? Um país ameaçar jogar bomba no outro, ainda mais essa bomba que destrói, que causa tanto problema. Você sabia que Hiroshima e Nagasaki tem problema até os dias de hoje? Lá não pode ser habitado. A bomba atômica deixou lá horrores nessas duas cidades, lá no Japão, que o americano jogou, né? Então, aqui está dizendo, fez-se silêncio. Que silêncio é esse? É como se houvesse uma ordem do alto, do mais alto. Não façam nada. Mas por que não fazer nada? É um momento que a gente chama de livre-arbítrio. Se a gente recorrer aqui ao capítulo 22, vai estar explicando. Porque ele vai separando trechos, mas ele volta no ensinamento para explicar. Então tem um versículo também muito interessante, que eu não vou ler, vou só comentar, em que ele fala, ainda dá tempo. A cada um será dado conforme as suas obras. Essa é uma frase muito bonita do apóstolo Tiago, né? Que a fé é morta em si mesmo, se não tiver obras. A cada um será dado conforme as suas obras. Não é conforme a sua fé, não. Como quis nos empurrar goela abaixo o apóstolo Paulo. Não é. É conforme suas obras. E aí ele vem colocar que o tempo, explicando essa questão essas quase meia hora. Ele diz o seguinte, quem é justo, faça justiça ainda. Continua fazendo a justiça. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se eu sou uma pessoa má e que eu estou fazendo injustiça, agora está por minha conta. Não tem ninguém que vai me pegar pelo colarinho e vai dizer, Regina, vai por aqui, vai por ali. É como se o planeta estivesse à deriva. À deriva. Esse negócio de falar, né, que Deus está presente, que Jesus está aí, que os Espíritos estão aqui, não estão. Nós estamos por nossa conta, gente. É exatamente a meia hora.
Aí vocês vão perguntar, ué, Regina, mas só meia hora? É porque... Vou voltar ainda lá no capítulo 22. Quem é santo, santifique-se ainda. Continua santificado. Não vai se perverter, não. Tá? Mas essa questão da meia hora é porque o nosso tempo aqui no plano material, aqui no planeta Terra, eu estou contando do planeta Terra, não estou falando de outro planeta, não. O tempo lá para o mundo espiritual é completamente diferente. Completamente diferente. Para Deus, um ano quer dizer uma hora. 10 anos quer dizer um dia. Entendeu? Então, meia hora para nós aqui, esses 30 minutos, lá para o mundo espiritual é segundo. Então, é a questão do tempo diferenciado. Outra coisa que diferencia o tempo, gente, eu sou totalmente ignorante em física, estudar essas ciências aí, tá? Tempo, espaço, eu sou bem ignorante, eu sou bem atrasada. Nós aprendemos que o nosso tempo aqui, ele é linear, ele vai numa reta só, ele é linear, mas acontece que o tempo medido pelos espíritos, ele é circular. Se ele é circular, ele passa muito, muito, muito mais rápido. Então, essa meia hora para os espíritos é um tempo curto que ele deixou para nós, não é não. Estou dizendo para eles. É a meia hora desse silêncio que se fez no céu. Deixa que agora chegou a hora de separar o quê? O joio do trigo. Então agora está no livre-arbítrio de cada um. Gente, eu fiz uma anotação aqui. É por minha conta, tá? Não estou dizendo que é assim, não. Veja bem. 1000 anos para nós, mil anos para nós, seria um ano nessa outra dimensão onde esses chamados anjos estão. Porque no Velho Testamento não se usava a palavra espírito, chamava de anjo. Tudo era anjo, anjo, ou demônio, né? 2000 anos quer dizer 2 anos. Então, para eles, tem 2 anos que Jesus esteve aqui. Entendeu? Deu para entender? Eu fiz essa continha aqui por minha conta, tá, gente? Eu não entendo nada de tempo e espaço. Absolutamente nada. Entendeu? Então, são 2 horas. Por isso que aqui coloca. E fez-se, né? No céu, um silêncio por quase, não chega nem a meia hora, não. Por quase meia hora. Porque se fosse meia hora só, já tinha passado há muito tempo, né? Porque tem quanto tempo que tem esse monte de absurdo que acontece aqui. Fica, então, esse trechinho pequeno para a gente refletir nessa meia hora de oportunidade que a gente tem de mudar. Será que eu estou sendo injusto? Será que eu estou sendo sábio? Será que eu estou sendo santo? Eu quero me santificar mais ainda. Será que eu estou sendo justo? Quero fazer mais justiça ainda. Esse é o recado de hoje. Que Jesus nos abençoe e um grande beijo no seu coração.